E ao invés de deixar com que o Brasil se desmantelasse como pequenas províncias lideradas por caudilhos, Dom Pedro I consegue, a partir de sua força simbólica, escorado ele por grandes políticos, manter o Brasil com a continentalidade que tem. Eu vejo, inclusive, como uma medida acertada de Dom Pedro I, como um êxito, não só dele, mas de homens como, por exemplo, Bonifácio, de mulheres como, por exemplo, a própria Leopoldina. A independência do Brasil é mais similar à independência dos Estados Unidos, da América, e não às independências, os movimentos independentistas da África, por exemplo, na década de 60. Ou seja, não foi o invasor que invadiu, conquistou os brasileiros e aí eles se revoltaram contra o invasor. Os portugueses que conquistaram vieram para cá. Aí alguns deles se revoltaram contra a Madre Pátria. Aí teve uma cisão, foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Só que lá é explicitamente chamado de secessão. Nossa independência foi muito mais uma emancipação de um filho que se tornara maior, aliás, muito maior que o pai, do que guerras fratricidas, como foram nossos vizinhos hispano-americanos. Como ficou muito claro para a sociedade, para essa elite intelectual, econômica e política brasileira, que a volta de Dom João VI seria um retorno àquele estágio anterior, eu acho que isso acendeu, inclusive no próprio Dom Pedro I, que se sentia brasileiro, essa necessidade do Brasil se tornar um país independente. Enquanto Dom Pedro e sua comitiva retornavam de São Paulo para o Rio de Janeiro, a organização do mais novo Império das Américas começava pelas mãos do ministro Bonifácio e da agora Imperatriz Leopoldina. Ela, junto com Bonifácio e o artista francês Jean-Baptiste Debré, idealizaram e desenharam o que seria a bandeira do Império do Brasil. A bandeira uniria o verde da família Bragança e o amarelo da família Habsburgo. No coração da bandeira estava a cruz da Ordem de Cristo, símbolo do começo da trajetória de homens destemidos que um dia cruzaram o Atlântico e encontraram o paraíso tropical. Aqueles que primeiro chegaram aqui não poderiam imaginar o destino que a cruz trazida por eles teria, e agora lá estava ela. Após séculos de histórias de batalhas, presente na bandeira hasteada por um povo finalmente independente. Estudioso e amante da música, Pedro deixaria mais uma de suas marcas na história, fazendo um arranjo para a letra de uma poesia prestigiada pela corte, compõe um hino do Império do Brasil. No dia em que Dom Pedro completara 24 anos, o povo saiu às ruas do Rio de Janeiro para aclamar o seu imperador. Uma exuberante passeata seguida de uma grande festa eclodiram na cidade. Poucos meses depois, a cerimônia de coroação aconteceria na Capela Imperial. Vestido de tons de verde e amarelo, o imperador recebia sua coroa. Por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Sua Majestade Imperial Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Por que resolveram aclamar o Pedro I? Essa que é a questão. E é aí que eu vou resgatar um princípio de ciência política que a gente desobedece como país sistematicamente. Chama-se legitimidade. Ele quis a independência. A independência foi feita por ele. Ele era o poder legítimo, só ele tinha a legitimidade de ser o imperador. Todos viam, sem ele, o que aconteceria? Portugal ia imediatamente reconquistar o Brasil. Nota a importância de aclamar um rei naquele momento. O risco era a própria independência. Então, para todos aqueles que aclamaram o Pedro I, eles entendiam a dinâmica política da coisa. Embora relativamente pacífica se comparada com outros processos emancipatórios, a independência do Brasil não foi, de forma alguma, um processo indolor. Houve revoltas organizadas por insatisfeitos com a decisão de Dom Pedro I de declarar a independência. Teve batalhas de independência.
Então houve batalhas para assegurar o território nacional. Tem portugueses espalhados pelo território nacional. E muitas dessas se rebelaram imediatamente contra o intento da independência. Então houve muita revolta muito conflito com isso. E houve uma guerra tremenda na Bahia. Você sabe que teve até heroísmo, né? Maria Quitéria foi uma mulher heróica, padres pegando em armas, lutando por aquilo. Dom Pedro e José Bonifácio tiveram de rapidamente comprar armamentos e organizar tropas nacionais. A Marinha Brasileira, na altura da independência, contava com poucos navios, grande parte oriundos da vinda da família real em 1808 e em péssimo estado de conservação. Os marinheiros disponíveis, em sua maioria, eram portugueses. Seria preciso contratar mercenários estrangeiros. Era imprescindível para a independência que a Marinha Brasileira fosse capaz de afastar a frota portuguesa, que bloqueava os portos do norte do país e impedia a comunicação entre as províncias. E aí o José Bonifácio organiza, né? Ele pega um ex-general do Napoleão, o Labatut, e coloca para comandar as forças por terra e chama também um grande batalhador dos mares, um pirata, que é o Cochrane, e nomeia para vencer, para fazer as lutas por mar. E ele deu prioridade às lutas por mar porque ele disse: se a gente vencer as lutas do mar e impedir que os soldados cheguem, a gente não deixa as cidades serem devastadas e não deixa a população sofrer com a guerra. Então foi muito inteligente, ele falou: priorize a guerra do mar. Daí que ele é considerado um homem tão importante para a Marinha do Brasil, né? Os fundadores da Marinha do Brasil. Então aí ele equipa demais a Marinha era a prioridade, mas vence as batalhas em terra também. Então foi sobretudo na Bahia, na região de hoje a gente tem Piauí, Maranhão, que teve a maior parte das lutas. As batalhas de Genipapó, de Pirajá, de Itaparica e o cerco de Montevidéu são alguns dos diversos confrontos sangrentos entre patriotas e portugueses, que jamais devem ser esquecidos. Porque o Brasil só encerrou o processo em 25, com aquele general Madeira, lá na Bahia, que pouca gente sabe que morreram ali, quase 5.000 pessoas. Considerando que o Brasil naquela época tinha 4 milhões de pessoas, pouco menos de 4 milhões de pessoas, é um número bem expressivo. É bastante gente. A independência brasileira foi forjada com o sangue desses guerreiros. O sonho de José Bonifácio parecia estar finalmente alcançado. A preservação da unidade do território nacional estava garantida. Os problemas agora se dariam internamente. A organização do governo não seria uma tarefa fácil. Interesses escusos dariam as cartas nesse momento e acabariam por colocar Bonifácio e Dom Pedro um contra o outro. O Dom Pedro, ele conhece a Marquesa de Santos em agosto de 22 em São Paulo. No final de 22, ela vai mandar uma carta para ele falando que está grávida dela, e ele vai chamar ela para a corte. Ela vai chegar no começo de 23, primeiro semestre de 23. No começo é tudo escondido. Só que de 24 em diante, no final de 24 em diante, o negócio começa a ser aberto. Então, a partir do momento que era escondido, ela não tinha um peso político que depois ela vinha a ter. E pelas cartas você viu uma grande ternura entre eles. Acontece que o Dom Pedro, de fato, ele tinha esse hábito de, digamos assim, pular a cerca. E com a Domitila não foi uma simples traição de momento. Parece que naquele instante ele se apega a ela, tá? Ela já era casada, né? Ele, pra acalmar o marido, fica dando título, entendeu? E quando ele implanta uma amante desse molde no Brasil, ele acaba dando um peso político a essa amante. Acaba tendo duas cortes, acaba tendo a oficial e a paralela, aonde fazia-se negócio em ambas. Bonifácio, como figura paterna de Dom Pedro, assiste de perto a má influência que a amante Domitila exercia sobre o imperador. Tentou aconselhá-lo diversas vezes a desistir do relacionamento, mas Dom Pedro, cego pela paixão mordaz, se voltava contra aquele que o ajudara a conquistar a tão aguerrida independência. A vida pessoal de Dom Pedro começava a interferir na estabilidade do império. E ele marcava reuniões, Dom Pedro sumia, ele tava não sei onde, ele tava dormindo, ele não aparecia, e ele começou a ficar nervoso, tá entendendo? E ele começou a brigar com o Dom Pedro, e o Dom Pedro começou a ficar contra ele, dizendo: você quer mandar no meu lugar, quer tomar uma... Era a ideia que a Domitila punha na cabeça dele. Aí ele pede: você tá falando isso? Então, demissão. Ele pede demissão e sai.
O Dom Pedro tem a cara de pau de mandar uma carta pro Bonifácio, quem eu nomeio pro lugar que eu não sei. Vocês acreditam? E aí o Bonifácio dá uns, olha, pode ser esse, pode ser aquele não. E dá a dica ainda, né? Aí a Leopoldina fala, você tá louco, Pedro, chama esse cara de volta. Dom Pedro vai lá, ajoelha, tá entendendo? Olha só. Pede pra ele, por favor, eu não sei o que fazer. Preciso de você. Aí ele volta, então agora vai ser do meu jeito? Aí ele vai. E o Brasil se tornou independente e não tinha uma ordenação jurídica. É claro que o imperador pensou, a primeira coisa da qual nós precisamos é uma Constituição. Então você tem, nesse momento do Primeiro Império, alguns desafios. Então o primeiro desafio era montar o governo. O governo é estabelecido. José Bonifácio, de 1822 a 1823, ele redige pelo menos uns 200 documentos oficiais, certo? Que o Dom Pedro vai assinando enquanto José Bonifácio escreve. Porque uma coisa era fazer a independência, a outra era organizar o império. São demandas que foram surgindo. E dentro dessas demandas, nós vamos encontrar o valor ímpar de um homem como, por exemplo, Bonifácio. Vamos lembrar, isso é 1824. Os Estados Unidos foi formado em 1787. O que acontece nesse período é muito conhecimento fluindo. E José Bonifácio, então, tem o benefício de ter tido a experiência norte-americana, também a francesa. Então ele tinha já o benefício das duas experiências, qual que dá certo, qual que não dá certo, etc. Então os debates fluíam, estamos falando aí de muito tempo. Ele era uma pessoa muito erudita. E daí surge uma discussão sobre a Assembleia Constituinte, aparece o mesmo medo, José Bonifácio e Leopoldina não querem abrir a Assembleia Constituinte porque pensam que vai surgir de novo um ímpeto revolucionário, e ela dizia, Dom Pedro, ele está muito estimulado, muito louco pelas novas ideias, e as novas ideias não são tão boas e podem até acabar conosco. O fato é que ele abre a Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte, e não dá tão errado assim, ele faz uma besteira muito grande que José Bonifácio se revolta absurdamente. O grupo maçom dá para ele folhas em branco para ele assinar. Nós vamos redigir a Constituição aqui. Então assina. Dom Pedro assina. José Bonifácio fica revoltado. Fala para ele ir lá, pegar de volta e rasgar aquela porcaria toda. Então depois disso nós temos aí na Assembleia Constituinte nós temos um evento traumático que foi o seguinte. Dom Pedro briga de novo com o José Bonifácio por causa daquele excesso de descontentamento do Bonifácio com o comportamento do Pedro e do excesso de desconfiança que o Pedro tinha do Bonifácio, pensando também, né, enfiavam na cabeça dele mesmo, esse Bonifácio, esses Andradas, eles querem tomar o poder para eles e tomar no seu lugar, eles querem te fazer de tonto. E ele percebeu mesmo que o projeto de Constituição que estava sendo desenhado na Sociedade Secreta do Bonifácio tinha 4 poderes. Tinha um império pairando acima. Depois tinha os 3 poderes tradicionais, que era chamado judiciário, executivo e legislativo. O império era simplesmente... ele é um império, ele fica lá quieto, parado, e não influi em nada. O Dom Pedro faz o quê? Bota o exército, fecha a Constituinte e exila os Andradas. Acabou, agora não vai ter mais isso. Monta o conselho, chama quem ele quer e diz, agora escreve aí a Constituição. Aí pega o rascunho dos caras e diz, arruma para eu ter poder. Então, quando o imperador recebe o texto, o projeto de construção do império das mãos do deputado Antônio Carlos, ele vê que aquilo ali, do ponto de vista, claro, do seu ponto de vista a respeito do Brasil e das necessidades do Brasil, não era satisfatório, né? Então monta-se um Conselho de Estado e o Conselho de Estado aí sim faz a redação da Constituição do Império. E daí há uma quebra mesmo, os Andradas se demitem do governo, até a camareira da Leopoldina era uma Andrada, ela se demite, toda a família pede demissão. Mas não me parece que a briga pessoal fosse suficientemente capaz de levar a esse rompimento absoluto. Com certeza foi um rompimento que se deu também por cosmovisão, por visão de império, né? A visão de império do Dom Pedro I, ela coincidia com a visão de império do Bonifácio, mas divergia em outros aspectos. Daí eles se inspiram em Benjamin Constant, né? O Benjamin Constant, que é um teórico francês que cria a figura do poder moderador. Aí o poder moderador tem influência sim. É claro que Dom Pedro I promoveu uma hipertrofia na redação que deu a Constituição, uma hipertrofia do poder moderador. E vamos lembrar também, no contexto, não existia esse negócio de
politicamente corretos naquela época, né? Quando alguma coisa era para ser nomeada ditatorial, se dizia isso é ditatorial. Então o poder moderador não é ditatorial, ele é moderador. Então, no fundo, o que esse poder fazia era moderar, era negar ações dos demais poderes. Então ele limitava os demais poderes. Nós conseguimos formar, em 1824, a primeira Constituição escrita no mundo com 4 poderes. E nós tínhamos, durante o século XIX, uma Constituição, sob o ponto de vista de organização das instituições, muito superior a essa Constituição que temos hoje. Ela entregava esses poderes agora a outros 2 poderes, o poder da democracia e o poder da aristocracia. Essa Constituição de 1824, ela tinha preceitos liberais, apesar de ter sido outorgada de forma até um tanto violenta pelo imperador. Mas o espírito que regia a ideia do imperador era um espírito de liberalidade. Perceba que há uma progressão, há uma jornada intelectual, constitucional, sobre como organizar esta independência. A primeira coisa, dia do fico. Depois, independência. Depois, Constituição. Depois, poder moderador.